Boa noite. Devem ser sepultados amanhã os corpos do casal assassinado durante um passeio na Serra do Cipó, na Grande BH. Hoje, a Polícia Civil apresentou os suspeitos e divulgou detalhes do crime. Marcos Magno Peixoto Faria, de 25 anos, e Elton Moreira de Castro, de 19, são suspeitos de assassinar o casal Alexandre Werneck e Lívia Vigiano na Serra do Cipó, em Jabuticatubas, na região central do estado. Durante a coletiva sobre o caso, o delegado levantou a suspeita que Lívia teria sido estuprada, já que uma peça íntima feminina foi encontrada próxima ao carro e o corpo estava sem as roupas. O fato da vítima do sexo feminino estar despida, não é isso? No leito do rio, estar com os pés atados, né, por uma corda. Então, temos aí fortes elementos que nos levam a acreditar na violência sexual também. Suspeita que foi confirmada por Elton durante a apresentação. O Marcos a violentou sexualmente e depois eu. Então você também cometeu estupro? Sim. Você assume que fez isso? Assumo. Vocês dois estupraram ela? Sim. Sem demonstrar nenhum arrependimento, o suspeito também confessou que foi com comparsa até a Serra do Cipó para roubar um carro. A gente saiu daqui na sexta à noite para fazer um assalto. A intenção era pegar um carro. Qualquer um? Um carro, a gente queria um carro. Aí a gente não queria matar ninguém. Mas não conseguiu explicar por que de tamanha violência, já que a princípio as vítimas não teriam reagido ao assalto. Por que você fez isso, rapaz? Não sei. Hã? Não sei. O assistente jurídico foi assassinado primeiro. Ele levou 2 tiros na cabeça e 1 no braço. Já Lívia foi morta com 2 tiros na cabeça. Os criminosos foram presos após uma suspeita da polícia. Marcos, que é surdo e tem dificuldades na fala, estava com o rosto queimado. A polícia ainda investiga a participação do menor no crime. Ele foi ouvido e liberado, já que, a princípio, não tem participação nos assassinatos. Apenas foi convidado por Marcos a ajudar a incendiar o veículo das vítimas. De acordo com o delegado, as investigações continuam, já que vários pontos ainda precisam ser esclarecidos. E não está descartada a hipótese de uma reconstituição. O que a gente fez até hoje foi dar para uma satisfação para a família, encontrar ou eles vivos ou os corpos para a família enterrar. Então, a partir de hoje, a investigação com mais calma vai ser desenvolvida para esclarecer todos os fatos. Os corpos foram encontrados na tarde de ontem, às margens do rio Santo Antônio. Estavam a cerca de 3 quilômetros do local onde teriam sido jogados. Alexandre Werneck Oliveira, de 46 anos, deixou 2 filhos de um outro relacionamento. Lívia Vigiano Rocha Silveira, de 39, também deixa 2 filhos. O casal tinha ido até a cidade turística Serra do Cipó comemorar o aniversário de Alexandre, mas a comemoração teve um fim trágico. A polícia ainda aguarda os resultados dos exames do IML. Bom, e também hoje, durante vistoria às obras viárias do entorno do aeroporto de Confins, o governador Antônio Anastasia falou sobre esse assassinato brutal do casal na Serra do Cipó. O caso que nós vimos lá foi de uma barbaridade indescritível, é um crime abominável. No momento que nós vimos isso, eu acompanhei com a Polícia Civil e conseguimos que com rapidez identificasse os assassinos e os prendessem, nós ficamos até um pouco descrentes da humanidade das pessoas que realizaram um crime tão abominável como esse que, lamentavelmente, aconteceu num local tão bonito, idílico e até então extremamente tranquilo e sem nenhuma estatística desta natureza naquela região. E as famílias do casal agora aguardam a liberação dos corpos. Ao vivo, o repórter Jacques Leal nos traz mais informações sobre este caso. Jacques, boa noite. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite a todos. Os corpos permanecem, então, no Instituto Médico Legal aqui da capital mineira e os peritos do IML continuam fazendo um exame de necrópsia detalhado para ajudar nos detalhes da investigação do inquérito que busca aí respostas em relação a esse crime bárbaro ocorrido na última sexta-feira, quando esse casal foi então assassinado. Esse trabalho de necrópsia vai ajudar, por exemplo, em informações que vão confirmar aí com quantos tiros, por exemplo, o casal teria sido assassinado. E ainda a confirmação dessa violência sexual confessada por um dos suspeitos, o Elton, que confessou que ele e Marcos, de fato, estupraram Lívia antes de assassiná-la. E a partir de agora que os trabalhos de investigação da polícia começam a ser feitos para o esclarecimento em detalhes
desse crime e o que teria motivado essas duas mortes realizadas aí, praticadas de forma tão brutal, fria e cruel. Uma última informação, Luiz Fernando, está sendo realizada neste momento, uma celebração na tradicional igreja da Boa Viagem, aqui na capital mineira, em homenagem à memória do casal, Lívia e Alexandre, contando aí com a presença de parentes e também amigos e familiares e pessoas próximas. Então, essa celebração que começou agora há pouco, às 18h15, exatamente em memória ao casal. Voltamos com você, Luiz Fernando. Muito bem, Jacques, obrigado. Agora, como se não bastasse tudo isso, um segundo caso de desaparecimento de um casal mineiro começa a ser investigado pela Polícia Civil. Sandra de Araújo, de 38 anos, e o namorado dela, Jardel Alves, de 35. Eles teriam sido vistos pela última vez no dia 29 de dezembro do ano passado, final do ano passado, na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Hoje, o delegado Wagner Pinto também falou sobre esse caso. Acompanhe. A parte primária, principal da investigação é a identificação da vítima, para fazer um trabalho sobre a vida pregressa dela, buscando eventual motivação do crime. Então, esse trabalho já está sendo feito, né, tanto a identificação quanto levantamentos na região para verificar se tem algum elemento, algum vestígio capaz de levar à autoria do crime. Segundo informações, os parentes da Sandra iriam no IML para verificar se pode ser o corpo dela. O irmão da Sandra chegou a comparecer ao IML aqui de Belo Horizonte depois que 2 corpos foram encontrados em Sabará. Só que não foi possível fazer a identificação por causa do estado avançado de decomposição desses corpos. A Polícia Civil informou que serão feitos exames de DNA para ver se os corpos pertencem ao casal sumido em Venda Nova. Imprudência no trânsito. Um motorista embriagado por pouco não provocou uma tragédia na Fernão Dias, no sul do estado. A carreta carregada de argila tinha acabado de entrar na rodovia Fernão Dias quando tombou a poucos metros do retorno. O motorista seguia de Criciúma para Itatiba, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma das causas do acidente é que o motorista dirigia embriagado, o que ficou comprovado depois que ele realizou o teste do bafômetro. Assim que foi feito o teste, acusou 0,067 miligramas de sangue, de álcool no sangue. O motorista foi socorrido e levado direto para o pronto atendimento e de lá para a delegacia. De acordo com a polícia, testemunhas afirmaram que o motorista teria passado a tarde bebendo num posto, enquanto o caminhão passava por revisão. Ninguém se prontificou a se apresentar como testemunha, mas não tem problema, porque uma vez ele assoprou o etilômetro e acusou, então está tipificado o crime de trânsito. Bom, e a Justiça Federal determinou que o helicóptero da família do senador Zezé Perrella, apreendido com quase 500 quilos de cocaína, fique com o governo do Espírito Santo. A aeronave deve ser usada para ajudar as famílias que foram atingidas pelas chuvas no estado e também para operações policiais e de socorro. A Justiça não autorizou o pedido de restituição do helicóptero feito pela empresa Limeira Agropecuária e concedeu ao Espírito Santo a posse da aeronave. O helicóptero foi apreendido com a droga em Afonso Cláudio, na região serrana do estado capixaba. 4 pessoas foram presas, entre elas o piloto, o copiloto e 2 pessoas que aguardavam a cocaína em um carro nas proximidades do local. Daqui a pouquinho, um taxista e o passageiro presos por tráfico de drogas em Contagem. Os suspeitos ainda tentaram subornar a polícia. E mais. Cada tablete apreendido pesa, em média, 1,5 kg cada. Ao todo, quase 8 quilos de maconha apreendido, além de 2 celulares, uma pequena quantia em dinheiro e este revólver calibre 32. O passageiro é Felipe Pablo Gonçalves Ribeiro e era quem transportava a droga. O taxista teve a corrida solicitada até o bairro Tropical em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Mas no meio do caminho, o carro foi parado por uma viatura. Os policiais pararam o táxi durante um trabalho preventivo. Quando eles abriram a porta, sentiram um forte cheiro da droga. No banco da frente, dentro de uma sacola, estava todo o produto, 5 tabletes e meio de maconha. Os militares ainda receberam uma proposta tentadora. Foram subornados pelos suspeitos. R$3 mil e mais uma arma. Foi a proposta feita pelos suspeitos para se verem livres do flagrante. O taxista negou a participação no tráfico.
diz que estava apenas trabalhando e Felipe assumiu toda a droga. Mas, segundo esse oficial, o taxista e o suspeito que transportava a droga estavam juntos e que o motorista tinha conhecimento do produto que estava sendo carregado dentro do táxi e que ambos usaram da tentativa de subornar os policiais. Em um primeiro momento, o condutor do táxi ele alegou que não sabia de nada, que estaria apenas fazendo uma corrida. E o rapaz, o Felipe, no caso, ele se mostrou bastante nervoso e solicitou, inclusive, que a Polícia Militar o liberasse, oferecendo, para tanto, valores em dinheiro. No próximo bloco, partidos se movimentam de olho nas eleições de 2014 e também cesta básica em BH fica mais cara. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora 7h01.